Bom dia, gente. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, servos e servas do Deus Altíssimo. Nesta manhã, eu desejo que os céus se abram sobre a tua vida. As mãos do Senhor, que estão sempre estendidas sobre a sua igreja, sobre o seu povo, você possa estar sentindo o refrigério do Senhor, a graça do Senhor sendo derramada sobre a tua vida. Porque como o apóstolo Paulo já dizia, né? Quando ele estava com aquela enfermidade, quando ele estava com aquele espinho, que ele orava ao Senhor: Senhor, arranca de mim, afasta de mim este espinho. Aí o Senhor disse para Paulo: eu não vou tirar este espinho de ti. Não vou tirar. Mas uma coisa eu vou fazer: eu vou derramar a minha graça sobre a tua vida, porque a minha graça te basta. Não vou tirar este espinho, mas derramarei sobre a tua vida a minha graça, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Que você possa sentir esta graça sendo derramada sobre a tua vida, sobre o teu coração. Que esta graça pode estar envolvendo toda a tua casa, toda a tua família. Que você possa dar glória ao Senhor. Que você possa exaltar o nome do Senhor. Que você possa neste momento, quando tu estiveres ouvindo esta palavra, você possa sentir o refrigério, a força, a graça, os céus se abrindo sobre a tua casa, os anjos do Senhor subindo e descendo sobre a tua vida, e o Senhor fazendo e realizando milagre, porque é no meio do caos que o Senhor realiza milagre. E o milagre no meio do caos fica mais gostoso, porque é aí que a gente vê o poderio e o senhorio do Senhor se manifestando nas nossas vidas. Eu vou ler aqui uma passagem que fica em Gênesis 20, 12, que diz assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação. Bem, existem coisas que acontecem em nossas vidas que a gente pensa que Deus não está no controle. Aparentemente é algo tão ruim, é algo tão difícil, é algo tão terrível, que a gente pensa que Deus não está no controle, que não foi de Deus, que não é de Deus. A gente só acha que Deus está agindo quando está a bonança, quando está tudo bem, quando está tudo na maior paz, quando está na alegria, quando está na prosperidade, quando está na saúde, quando está tudo em união. Aí a gente acha que Deus está operando. A gente nunca acha que Deus está operando, que Deus não está presente, que Deus não está conosco quando as coisas não vão bem. Existe determinada situação que é exatamente permitido por Deus, por algum motivo, por algum propósito de Deus. O Senhor permite situação difícil para que a gente venha ver a glória do Senhor e para que haja acontecimento no nosso ser, para que haja milagre em nós mesmos, para que haja mudança de pensamento, mudança de atitude. Muitas vezes é necessário que a gente passe por determinada situação. Muitas vezes nós precisamos se humilhar mais, precisamos buscar mais, precisamos ter mais experiências com Deus. E nós só temos mais experiências com Deus quando nós passamos situação difícil. Então, nós sabemos da história de Isaac, nós sabemos da história de Agar, quando ela foi despedida. Agar, ela foi despedida da casa da sua senhora, sem nada. Agar, ela entrou em uma situação terrível e difícil sem querer. Envolveram Agar, Sarai, Abraão, envolveram Agar em uma situação que não pertenciam a ela. Quando Deus prometeu que Sarai ia ter um filho, ela não acreditou, ela duvidou, né? E ela imediatamente providenciou para que Abraão viesse ter um filho com Agar. E isso aconteceu. E quando Agar tem esse filho, acontece sim um ciúmes.
acontece ciúmes, acontece desavença, acontece intriga no meio delas. E Sarai despede por 2 vezes Agar. Teve momento que Agar fugiu, teve que fugir da presença de sua senhora. E lá no deserto, o Senhor mandou Agar voltar. Só que aqui foi diferente. Novamente, os meninos estavam crescendo, Isaac estava crescendo juntamente com o filho de Agar. E eles não estavam mais se entendendo. Essas crianças não estavam se entendendo. E Sarai começou a sentir raiva, começou a sentir que não daria certo aquelas crianças, o convívio daquelas crianças. Aquelas crianças não poderiam mais ficar juntos. Não daria certo eles crescerem juntos. E Sarai toma a decisão de despedir. Ela fala com Abraão: despede a tua serva, despede esse menino, porque eu não quero mais eles comigo, eu não quero mais esse menino crescendo com o meu filho. Isso aparentemente é errado, é ruim, não é legal. Essa atitude de Sarai não é legal. Existe muitas vezes a atitude que nós tomamos que aparentemente não é legal, que aparentemente não é de Deus, que aparentemente Deus não está no controle, mas existe até em situações difíceis. Muitas vezes o homem não entende, o homem não tem uma visão de Deus nesse sentido, nessa hora. Nós só achamos que Deus está agindo quando está tudo bem. E muitas vezes atitudes que aparentemente não são boas. Existem atitudes que muitas vezes nós devemos tomar, que muitas vezes vai provocar até choro, mas é de Deus. Existem situações terríveis e difíceis, que é o Senhor quem está movendo o coração, que é o Senhor que está nos impulsionando a tomar determinada situação que aparentemente para muitos vai ser errado. Nós vamos ser julgados por aquela atitude, nós vamos ser apontados por aquela atitude, vão dizer que essa mulher não é de Deus, que esse homem não é de Deus, que esse homem tomou uma decisão errada, passou na frente do Senhor. Mas muitas vezes determinada situação que nós tomamos é de Deus, sim. É tanto que a gente vê aqui, Abraão não gostou, Abraão se sentiu mal, Abraão ficou muito triste com essa situação e com essa atitude que ele teria que tomar. E como Deus é conhecedor de todas as coisas, porque Ele sabe todas as coisas, viu o sofrimento de Abraão, viu a tristeza de Abraão. E Deus falou para Abraão: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. O Senhor aqui vem e consola Abraão e diz que isso não é mal, e diz que isso não é ruim. Então Abraão teve o consolo do Senhor. Abraão teve a resposta do Senhor, porque em todos os caos que nós vivemos, em situação difícil que nós vivemos, nós temos a resposta de Deus no nosso coração. Nós temos o comando de Deus, nós temos discernimento de Deus quando nós buscamos ao Senhor. Quando o Senhor vê sinceridade no nosso coração, o Senhor vem e fala conosco. O Senhor não nos deixa no vácuo, o Senhor não nos deixa sem uma resposta, sem um discernimento. Mas Abraão teve aqui a resposta do Senhor e o consolo do Senhor. E Abraão tomou atitude e mandou a sua serva embora juntamente com o seu filho. Isso aparentemente é triste, isso aparentemente não é bom. Até porque ela foi despedida praticamente com a mão na frente e outra atrás, somente com o filho, né? Ela foi despedida com um odre de água e um pouco de pão. Deus não poderia ter mandado a Abraão encher sacolas e sacos de mantimento e despedir a sua serva? E despedir Agar? Por que Abraão teve que despedir Agar com a mão na frente e outra atrás, somente com uma criança, somente com um adolescente? Né? Deus poderia: abastece bem a tua serva e a despede. E Abraão não fez isso. Deus não mandou. Deus não falou. Ele simplesmente deu um odre de água e mandou ela caminhando pelo deserto embora. Vai-te embora. Aparentemente isso é errado. E ela foi embora com o filho. Com certeza muito triste, com certeza preocupada, com certeza com a sua alma perturbada, pensando o que seria de mim, pensando o que eu vou fazer, o que vai ser de mim e do meu filho. Porque ela estava sendo despedida sem nada. E o que acontece? Chegou um momento de sua vida, no momento no deserto, na caminhada,
A água acabou, o mantimento, um pouquinho de mantimento que ela levou acabou. E ela colocou o seu filho, como sabemos da história, colocou o seu filho à distância. Ela dizia em seu coração: eu vou me afastar porque eu não quero ver o meu filho morrer. Eu não quero ver o meu filho perecer. E a situação era caótica, a situação era terrível, a situação era difícil. Aparentemente, olhando com o olhar físico, com o olhar material, olhando ali, a situação realmente não tinha jeito, não tinha uma saída. Mas é no meio do caos. É onde, quando nós olhamos que não tem uma saída, quando nós olhamos que não tem jeito, quando olhamos para a direita, para a frente, quando olhamos para todos os lados e a gente não vê uma saída, não vê uma solução, é aí que o Senhor vem, é aí que o Senhor age, é aí que o Senhor opera, fazendo e realizando grandes milagres no meio do povo. Muitas vezes as pessoas não glorificam a Deus quando acontece esses milagres. Mas é o Senhor quem providencia, é o Senhor quem faz, é o Senhor quem conserta as coisas, é o Senhor quem ajeita tudo. Quando está impossível do homem realizar, quando existe situação que nós não podemos realizar e nem fazer, o Senhor entra com provisão e age e faz, porque Ele é Deus, Ele não muda, Ele continua sendo poderoso e bondoso e misericordioso. E é nas situações adversas que o Senhor vem com a sua provisão e o milagre acontece e todos vão glorificar a Deus, porque ali seria uma situação impossível e aconteceu o milagre, e o milagre vem, não vem do homem, vem de Deus. O que acontece? Agar se despede, sai, se afasta e o menino fica em um determinado local e o menino começa a chorar de sede. E Agar estava com a sua alma abatida, com a sua alma perturbada, porque ela via que o menino iria morrer. A visão de Agar era essa. A visão de Agar era: o meu filho vai morrer. Quando nós estamos na situação difícil, nós dizemos que está tudo acabado, não tem mais jeito. Quando a situação é difícil, quando está tudo achando que está tudo acabado, não tem jeito, não tem saída, a saída é o Senhor. Ele não deixa de agir, Ele não deixa de operar, porque Ele está no controle. Aí o que acontece? Eu acho lindo e tremendo essa palavra. Quando o menino estava chorando, quando o menino estava ali chorando, diz assim no versículo 17: Deus, porém, ouviu a voz do menino e o anjo de Deus chamou do céu. Que coisa forte, que coisa linda. Agar lhe disse: que tens, Agar? Deus disse para Agar: o que tu tens, Agar? Ela ouviu dos altos céus a voz de Deus. O Senhor, a voz do Senhor é como um som de muitas águas. A voz de Deus é como trombeta. E naquele momento, eu acredito que o som da voz do Senhor ecoou naquele lugar. O que tens, Agar? O que tens, Agar? Não temas. Agar, não temas, porque Deus ouviu. Isso o anjo chega e diz: o que tens, Agar? Não temas, Agar, porque Deus ouviu a voz do menino, ouviu o choro do menino. Quer dizer, Deus está vendo todas as coisas, está ouvindo, está vendo, porque os olhos do Senhor são como tochas de fogo e veem contemplar todas as coisas. Eu sempre uso essa expressão, essa frase, porque isso é verdade. Porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te e levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, e deu de beber o rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro, habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra. O que estava aparecendo, o que estava perdido, que não tinha saída, que não tinha jeito, que o menino ia morrer, a morte estava chegando. Eles seriam destruídos naquele deserto. Eles não tinham chance de sobreviver num deserto sem água e sem comida. O fim deles, no coração de Agar, o fim deles era a morte. Mas o Senhor vê todas as coisas. O Senhor que viu Agar no deserto, a criança no deserto, sem um mantimento. Se Abraão tivesse suprido
todas as necessidades de Agar e aquela criança, Deus não teria vindo com este milagre. Deus não teria acontecido este milagre. Deus não teria realizado este grande milagre. Se ela tivesse vindo com todo o suprimento para a caminhada do deserto, até chegar no ponto determinado que ela iria habitar, o milagre não teria acontecido, porque não precisaria. Ela precisou de um milagre. Deus não mandou Abraão despedir ela com mantimento, com suprimento, para suprir toda a sua caminhada, não. Porque Deus é Deus que supre as nossas necessidades. Deus é Deus que sara, Deus é Deus que cura, Deus é quem manda água, Deus é quem manda chuva, Deus é quem supre as nossas necessidades no deserto. Então, por maiores que seja o caos que nós estejamos vivendo, Deus vai bradar dos altos céus e no tempo determinado o mar vai se abrir, a cura vai brotar, as coisas vão ser arrumadas e consertadas, porque é Deus quem faz e é Deus quem desfaz. Agar, por quê? Tu temes, Agar. Eu digo para a igreja, porque você teme, porque estamos temendo o vírus, porque estamos temendo o mal, porque estamos temendo o caos do problema da economia, porque que muitos já estão tendo a visão de que o Brasil caiu, que o Brasil não vai ter jeito, que o Brasil vai entrar numa crise terrível financeira e pode até ser que vá. Pode até ser que vá, pode até ser que o Brasil vá quebrar, mas é no meio da quebra, é no meio das cinzas, é no meio do pó que Deus vai levantar esta nação, que Deus vai fazer o milagre, que Deus vai brotar a cura. Muitos estão sendo curados e o povo não vê que é Deus que está curando. Muitos dos servos de Deus que estão adoecendo estão sendo curados. E isso é a mão de Deus, isso é Deus fazendo, isso é Deus agindo. Porque Ele age no meio do caos, Ele age no meio do deserto, Ele age no meio da calamidade. Ele age, mesmo que Ele permita a calamidade, mesmo que Ele permita o caos, mas Ele no momento certo Ele vem com a provisão, Ele vem com a providência e o milagre acontece, porque Ele não perde o controle, Ele não perde o controle por causa do caos. O Brasil será levantado, a nação será curada, as nações serão curadas no momento certo determinado. Vai ficar sim as consequências, vai ficar coisas terríveis, mas nós vamos suportar, vamos superar, porque no meio de tudo isso existe um Deus que está de pé, e Ele é quem dá a última palavra. Ele sara e Ele cura, Ele levanta e Ele abate, e é Ele quem faz. No deserto, o Senhor socorreu Agar. No deserto, o Senhor fez brotar água, e Agar viu aquele poço de água. Ela olha e vê: Agar, o que tu tens? E Agar olha e vê um poço de água. E ali houve a surpreendente manifestação do poder e do amor de Deus. Então, nesta manhã, não temas, mesmo que tudo isso apareça. É terrível o que está acontecendo, mas não temas, se sustenta. Nós demonstramos a nossa fé no caos. É muito fácil demonstrar a fé na bonança, mas nós demonstramos a fé, a coragem, a força e a esperança é no meio do caos. E nada vai abater e abalar o povo que crê e confia no Senhor. Porque o Senhor no meio do deserto está, o Senhor no meio do caos está, o Senhor no meio do vírus está, o Senhor no meio do problema financeiro está. O Brasil será, o mundo está sendo afetado e as consequências estão aí. Mas Deus, no momento certo, agirá fortemente, com braço forte, com braço estendido e mão poderosa para dar o grande livramento. Porque Deus age assim e faz assim. Então não pense que tudo está acabado. Não pense que no meio de uma situação terrível Deus não está no controle, porque Deus está no controle. Muitas vezes, situação que nós tomamos atitude, muitas vezes para os olhos de muitos, não é de Deus, mas é de Deus. Deus nos abençoe.